Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Eu estava me organizando para colocar o material do meu filho no carro. Aí eu fui surpreendida por um homem com a mochila amarela com as figurinhas de emoji do WhatsApp, uma camisa azul com mangas longas e uma calça jeans comprida. E ele tinha cortes na sobrancelha. Os cabelos bem cortados. Ele tinha em torno de 25 anos de idade. Aí ele apontou a arma para minha cabeça, gritando: "Perdeu, perdeu!" Eu perguntei se ele estava doido e ele mandou: "Entra e dirige." Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Essa voz que você acabou de ouvir é da repórter Chase Viana. Ela representou uma das vítimas de sequestros ocorridos nos últimos dias em Fortaleza. Estou hoje no estúdio com a repórter Emanuela Campelo, a Manu, para falar sobre esse assunto. Tudo bem, Manu? Oi, Emerson, tudo bem? Então, a gente vai falar aqui hoje um pouco do que algumas mulheres passaram em Fortaleza nas últimas semanas. Essas mulheres vítimas de uma quadrilha especializada em sequestro e que atuava sempre ali na região do bairro Praia de Iracema. Foram vários casos em sequência com características parecidas, né? Momentos de extrema agonia para as vítimas, ainda mais quando elas estavam na presença dos filhos, muitas vezes filhos pequenos, né? No entanto, os ataques só chegaram ao conhecimento do público quando houve a prisão. Manu, em que momento você começou a cobrir esse caso? Como você falou, né? Esses casos só chegaram ao conhecimento público quando aconteceram as prisões. Foram 2 prisões. Quando esses 2 suspeitos foram presos, a SSPDS divulgou de uma forma resumida como é que eles atuavam, e aquilo me despertou uma curiosidade, né, de saber quem eram aquelas vítimas, onde o crime tinha acontecido, quantas horas elas passaram com privação de liberdade, e aí a gente descobriu alguns detalhes de cada um desses crimes. Como você conseguiu essas informações, Manu? Você falou com alguma das vítimas ou teve acesso a documentos com os relatos delas? Conta pra gente como foi que você conseguiu e como você conseguiu ter acesso a esses relatos, Manu. Conta pra gente. A partir do momento que a Polícia Civil do Ceará divulgou as 2 prisões, a gente buscou saber quem eram essas vítimas, né? Como é que a gente conseguiu chegar até elas? Por meio de documentos que a gente teve acesso com alguns relatos dessas vítimas. Em menos de um mês, pelo menos 4 mulheres foram sequestradas por essa mesma quadrilha. E sempre, né, o perfil dessas vítimas, realmente eles optavam por mulheres. Você perguntou também se eu entrei em contato com algumas dessas vítimas, né? Além de ter visto o relato delas para a polícia. Sim, eu entrei em contato com pelo menos 3 dessas vítimas. Elas optaram realmente por não falar. Uma delas já não estava mais nem no Ceará, né? Muito traumatizada ainda pelo que tinha passado. A outra me respondeu, disse que agradecia o contato, mas que não queria falar. E já a terceira, eu tentei a ligação, mas nem cheguei a falar, não. Nem o telefone nem chegou a atender. E aí a gente decidiu realmente se basear em alguns documentos, nesses relatos que estavam bem completos, para a gente conseguir saber quem eram essas mulheres, né? Dentre elas, como você mencionou, mães que buscavam um filho no colégio e funcionárias de uma secretaria do Ceará, localizada também na região da Praia de Iracema. Essas raptadas enquanto chegavam ao trabalho. Mas o que me impressiona é que os ataques se repetiram, né, nas mesmas imediações, ali no mesmo bairro. Os criminosos voltaram aos locais e não tinham medo, né, de serem importunados. O primeiro registro, o primeiro rapto dessa quadrilha foi registrado no dia 29 de março de 2023, por volta do meio-dia. A vítima, que a gente vai preservar aqui o nome, chegava para buscar o filho de 5 anos no colégio
e já foi surpreendida no estacionamento que ficava nos arredores lá da escola. Parte do relato dessa vítima foi o que a gente já escutou aqui no comecinho desse episódio. Desses relatos que a gente teve acesso, esse caso, Emerson, me chamou muita atenção porque essa vítima especificamente, ela estava na companhia de uma criança, do filho dela de 5 anos, que chorava muito, percebendo aquela situação, vendo aquele homem armado junto à mãe dentro do carro. E aí, em determinado momento, essa vítima, essa mulher, ela fala que a criança só se acalmou, só parou de gritar dentro do carro quando ela, para despistar, disse que aqueles homens, na verdade eram 2 ali dentro do carro, eram amigos do papai e que eles precisavam deixar o carro, um modelo S10, no endereço indicado. Pois é, além desse detalhe do filho dentro do carro chorando e sem entender muito o que estava acontecendo, esse caso aí, esse roubo, teve um detalhe durante esse crime com a carga dramática também grande, né? Como foi, Manu? Isso, Emerson. Durante esse caminho, que a vítima foi obrigada a ficar dirigindo o carro com o filho lá dentro, com esses 2 caras e uma arma apontada ali para ela, no final, eles tinham como destino final, na verdade, o bairro Bom Jardim. Mas antes de chegar nesse local, enquanto eles rodavam na cidade, a mulher, a vítima, ela viu uma viatura da polícia militar. E ela conta que tentou chamar a atenção da polícia naquele momento, tentou colidir contra essa viatura, não conseguiu e devido a essa ação dela, ela foi ainda mais ameaçada pelo sequestrador que estava no carro. Ele ficou revoltado com a situação, achou realmente que foi uma afronta dela tentar chamar a atenção da polícia militar. E nesse momento, segundo o relato dela, ele aponta a arma para a cabeça dela, ameaçando disparar. Agora eu repito, o que me intriga é que eles voltaram ao mesmo local do primeiro caso. Não tiveram nenhum medo da polícia de serem reconhecidos, nada. Simplesmente se prepararam para mais uma vítima. O que explica isso, Manu? Emerson, isso também me intrigou bastante, Eles agiram aí nas 2 semanas seguintes pelo menos mais 3 vezes e sempre nos arredores da praia de Iracema. Nesse caso, que a gente estava falando há pouco, essas vítimas, a mãe e o filho de 5 anos, eles foram deixados no bairro Bom Jardim, lá conseguiram ajudas de populares, conseguiram voltar para casa e os criminosos tomaram o carro de assalto e continuaram agindo com o passar das semanas, sempre buscando vítimas naquele entorno da praia de Iracema, vítimas também aí que se preparavam para buscar os filhos no colégio, ou um outro caso aqui de uma vítima que a gente também vai especificar um pouco mais, também uma mulher que foi abordada quando chegava para trabalhar, por volta ali das 8 horas da manhã. Vamos agora escutar também um pouquinho do trecho do relato dessa segunda vítima. Eu já tinha saído do carro, já ia acionar o alarme e eu fui abordada. Ele estava armado e gritou: "Eu só preciso sair daqui. Tenha calma que eu não vou fazer nada com você." Aí ele perguntou: "Você conhece o Álvaro N?" Aí eu disse que não. E ele mandou eu botar o GPS no carro. Essa voz que você ouviu é da repórter Raíssa Azevedo. Ela representou uma outra vítima da quadrilha e é um relato impressionante, A frieza com que eles agiram. Houve relatos de mais algum caso assim, com tamanha frieza, Manu? A polícia busca por novas vítimas, além dessas 4 que você já relatou, ou até mesmo de outros integrantes da quadrilha, mais gente que possa ter participado, já foi identificada, por fim. Qual a situação dos suspeitos que foram presos? Então, até o momento, a polícia sabe da informação dessas 4 vítimas, mas também não se descarta que com a divulgação desse caso, mais mulheres apareçam e reconheçam esses 2 suspeitos que já foram detidos. Até o momento, a gente tem a informação, a polícia investiga pelo menos mais 2 homens, estariam compondo realmente este bando. Esses 2, que já foram presos, que a gente citou, que foram presos em flagrante, já passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante convertida
em prisão preventiva. Agora o caso segue sendo apurado, esses 2 presos, devido a esses crimes, né? As vítimas, como eu disse aqui, muito abaladas, realmente são casos recentes, ocorridos aí no fim do mês de março e durante o mês de abril. Sempre essa quadrilha aí costumava ir ali pela região do entorno do Bom Jardim, e a polícia segue investigando o caso, a gente também segue acompanhando para saber aí como é que vai ser esse desfecho, se tem mais gente envolvida. Manu, parabéns pela matéria, pela sensibilidade com que você tratou esse tema, sem sensacionalismo, buscando respeitar as vítimas, né? Agora vamos para o quadro factual. A Secretaria da Segurança Pública divulgou dados de redução de homicídios no último quadrimestre, de janeiro até abril, mas, apesar dessa queda aí, segundo as estatísticas da SSPDS, nos últimos dias nós registramos uma série de ataques com múltiplas vítimas baleadas no Ceará. O feriadão prolongado, por exemplo, que foi do sábado até a segunda-feira, no dia 1º de maio, foi marcado por muitos episódios de violência na região metropolitana de Fortaleza. A polícia registrou pelo menos 3 casos com múltiplas vítimas baleadas, que somaram 4 mortos e 7 feridos, destes sendo 3 crianças. Na primeira ocorrência, 2 homens foram assassinados a tiros e 4 pessoas ficaram feridas, inclusive 2 crianças de 4 e 7 anos de idade. O caso aconteceu nas proximidades da Areninha do Coaçu, em Fortaleza, no último dia 29 de abril deste ano. O segundo caso foi uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal com apoio da Polícia Civil do Ceará, em que o alvo era um cearense de 42 anos. Ele foi preso em Juazeiro do Norte. Além dele, foram presas mais 4 pessoas aqui no Ceará e outras pessoas foram presas, totalizando 10 presos em outros estados do país. Quem é essa pessoa que foi presa aqui no Ceará? É um mega traficante que atuava em vários estados. O nome dele é Cícero da Silva Oliveira e ele é conhecido no mundo do tráfico de droga, do narcotráfico internacional, como Padrinho. Ele morava em um imóvel de luxo em Juazeiro do Norte, que custou 2,5 milhões de reais, e ele se apresentava como empresário e também investidor de criptomoedas. Mas, segundo as investigações, ele, na verdade, era um distribuidor de cocaína para várias facções criminosas no país. Segundo a polícia, Cícero Oliveira gastou ao menos 10 milhões na compra de veículos de luxo, como um Jaguar, um BMW, 2 Land Rover, um Dodge, um SW4 e um Toyota Hilux. A maioria dos automóveis era comprado no nome de um laranja e que sequer ia às concessionárias de veículos, segundo a investigação. A Polícia Civil do Distrito Federal apura a participação dos estabelecimentos que vendiam os carros sem realizar notificações obrigatórias para as autoridades, né? Também vão ter que responder a isso essas concessionárias. Mais 2,5 milhões teriam sido gastos por Padrinho, como eu já disse, para a compra de um terreno em Juazeiro e a construção de um imóvel luxuoso, e que ele colocou no nome da companheira dele, tentando se livrar, né, das autoridades. No entanto, tudo foi confiscado, pelo menos esses bens localizados pela polícia foram confiscados, e agora as investigações continuam para desvendar e descobrir mais pessoas envolvidas com essa quadrilha que era chefiada por esse mega traficante que morava no Ceará. É isso, Manu. Chegamos ao fim de mais um episódio do Pauta Segura. Obrigado por nos contar os detalhes da sua apuração. Parabéns pela reportagem, viu? E até a próxima. Oi, Emerson. Obrigada aqui pelo espaço mais uma vez. Sempre aqui a gente deixa muito claro que a gente vai continuar acompanhando esse caso que foi tema aqui do episódio de hoje do Pauta Segura. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens
sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga nosso podcast nos principais tocadores de áudio. Gostaria de pedir para você compartilhar o Pauta Segura com parentes e amigos. Também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa na plataforma da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Este episódio foi produzido e roteirizado pela Emanuela Campelo e por mim. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento. Os responsáveis pela supervisão do conteúdo e pela distribuição dos episódios são o Alan Barros, Aline Conde e Giovana Rodrigues, sem esquecer que eles comandam a competente equipe da distribuição de conteúdo e redes sociais do Diário do Nordeste. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.